Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swagger com o Bob Cornell, Lauren Lawson e com o Dave Smith. Temos um outro programa e eu passei nele há um pouco atrás, fazendo propaganda do outro programa lá. É bom ter a mensagem da cruz, que é o nosso outro programa, mas é bom que você esteja assistindo esse aqui também. Eu quero ler algo que eu queria mencionar aqui, o versículo 3 do capítulo 4 de Isaías, outra vez, por favor, Lauren. E acontecerá que aquele que ficar em Sião e o que for deixado em Jerusalém será chamado santo, todos os que em Jerusalém estiverem escritos entre os viventes. Israel, depois de um período de escuridão de milhares de anos, finalmente voltará para casa, mas por um preço alto. Quando ele diz, entre aqueles que sobraram, em Jerusalém, por aí vai, que permanecerem em Jerusalém, como falamos no programa passado, Israel, Zacarias, o grande profeta, diz que vão perder 2/3 de sua população. Israel tem mais ou menos 6 milhões hoje em dia, não é? É isso mesmo? Certo. 6 milhões de judeus morando lá, no estado de Israel. 2/3 quer dizer que 4 milhões vão morrer. É um número muito alto. E aqueles Isto é baseado nos números de hoje. Verdade. Se o senhor tardar, daqui a alguns anos, o número 10 pode ser milhões, muito maior. Mais israelitas lá. Ainda bem que você falou isso, Mas, de qualquer forma, os judeus que permanecerem vão aceitar a Cristo como Salvador. E não vão reconhecê-lo quando voltar, é claro, imediatamente, mas em breve vão reconhecê-lo. Agora, temos que fazer essa declaração, ainda que não seja muito agradável. Os 2/3 que vão morrer, pelo menos no que sabemos, vão morrer perdidos eternamente. Talvez alguns ali vão estar salvos, nós não sabemos ao certo, Porque os 144 mil judeus que aceitarão a Cristo, bem no meio do período da grande tribulação e serão arrebatados, eles terão uma influência sobre o Estado de Israel, sem dúvida alguma. E a Bíblia não nos diz como, o que vai acontecer para trazê-los a Cristo, mas eles vão entregar o coração a Cristo e ser arrebatado bem no meio do período da tribulação. Mas, como dito, sem dúvida alguma terá um grande impacto sobre as coisas que estão ao seu redor, os judeus, Então, desses 2/3 que morrerão, há uma boa possibilidade que alguns deles estarão salvos e vão aceitar ao Senhor antes de morrerem. Mas, de qualquer forma... E também, se eu puder te interromper, olha, nós temos o ministério das 2 testemunhas. Isso. Durante a última metade do período da tribulação, e eles pregarão o evangelho, com uma unção muito forte. E quem serão essas 2 testemunhas, Bem, nós não temos certeza, existem pontos de vista diferentes. Alguns pensam que vai ser Elias e Enoque, porque foram as 2 únicas pessoas no Antigo Testamento que nunca morreram numa morte natural. Outros acham que pode ser Elias e Moisés, porque foram os 2 que estiveram com Jesus no Monte da Transfiguração. Então, existem 2 pontos de vista diferentes. De qualquer forma, é o que vai acontecer. Certo. Seja quem for que eles sejam. Você está certo, vai ser, eu acho, ou Enoque ou Moisés, por aí vai. Mas, de qualquer forma, terá um impacto tremendo sobre Israel daquela época. Você está certo, devia ter mencionado isso aqui. Mas o que sobrar, é disso que a Bíblia está falando. O que sobrar vai ser santo, Certo. E vão aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. E eles então serão santos. E eles serão a mesma coisa que nós somos hoje, Como qualquer pessoa salva, cheia do Espírito é assim que eles serão. Certo. E a Bíblia disse, você mencionou aí no programa passado, que nos olhos de Deus, todo crente que nasceu de novo, me ajudem aqui se vocês acham que eu estou errado, por favor falem. Todo crente que nasceu de novo, aos olhos de Deus, é santo. Com certeza, sem dúvida alguma. Tem que ser. Sem dúvida alguma. Porque, novamente, o crente nascido de novo diz, eu aceitei a Cristo. Nós sabemos que durante a lei, ninguém é justificado. Para ser justificado, é você ter aquela justiça imputada de Cristo, dada livremente.
E todo crente nascido de novo é justificado. Então, não há, sabe, quando Deus nos vê, Ele nos vê através da justiça do seu Filho. Então, Ele nos vê como santos. E isto é a nossa posição, que foi dado para nós. Você está dizendo que a fé da pessoa expressada em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz transforma aquela pessoa em alguém santo instantaneamente. Com certeza. E conecta-se com o que Cristo já ensinou na sua palavra. Né? Paulo usa em Romanos 4, Abraão creu em Deus e foi-lhe imputado por justiça. Então, por que o Espírito Santo, se nós já somos santos, nos manda ser santos? Porque há uma diferença entre a nossa posição em Cristo, que é uma justiça imputada. Se você pensar, Deus não pode habitar ou trabalhar com coisas que não são santas. Isso. Então deve haver para o crente uma posição de santidade. Ou o Espírito de Deus não podia entrar. Mas e aquele habitar dentro de crente, você. então, e o crente que peca? Bem, todos pecamos, então todo crente está nessa categoria. O Espírito Santo não nos deixa quando pecamos, nem nós perdemos a nossa salvação quando pecamos. Olha, aquele pecado. Então esse pecado coloca esse crente em que categoria? Bom, coloca numa posição de seguir as instruções das Escrituras, relativo ao que devemos fazer quando reconhecemos o pecado. Número 1, temos que nos arrepender de todas as ações ou atitudes que não são de Deus. E número 2, temos que pedir para o Pai Celestial nos perdoar. E número 3, podemos ter certeza que o perdão é dado, porque sabemos que Cristo já pagou pelo preço dos nossos pecados na cruz 2000 anos atrás. Deus julga o coração de todos os homens que vêm para Ele. E Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Tá, mas então e as denominações que dizem que se a pessoa pecar, por exemplo, se a pessoa é pregadora, então aquela pessoa tem que parar de pregar por vários períodos de mais tempo. Uma vez, né? Temos que entender a justificação, não temos? Verdade. A justificação é um estado que não vai embora quando estamos pecando. Olha, a justificação, este estado, esta posição foi dada para nós porque Deus sabia que iríamos pecar. E a única maneira dele ter um relacionamento a longo prazo conosco é ter uma posição de justificação. Então você está dizendo que essa punição, na verdade, não ajuda ao Senhor em nada. A punição, em consequência ao pecado, sempre tem que permanecer na mão de Deus. É isso que eu queria que você dissesse. É isso aí mesmo. E o crente, a função do crente em relação ao pecado na vida de outros, né, é restaurar, não é punir. Certo. E não é derrubar. Porque aquele que está ajudando a pessoa a ser restaurada também é um ser humano frágil. Estamos todos no processo, nós mesmos. Que teve que implorar o Senhor por misericórdia e graça várias vezes. Certo. E por aí vai. Então, temos que Mas nos Deus ajudar odeia o uns aos pecado. outros. Temos que deixar isso bem claro. Ele odeia o pecado. E se você quer saber quão ruim é o pecado, olhe para a cruz e você vai ver quão ruim é o pecado. Se precisou daquilo para limpar o pecado da humanidade, então nós como crentes nunca devemos, porque o perdão está disponível, a misericórdia disponível, a graça disponível, graças a Deus por isso, mas jamais devemos desconsiderar o pecado. E a nossa posição de um santo justificado, a nossa posição de santos, Paulo faz a pergunta, porque agora fomos justificados ou porque fomos libertos do poder do pecado, vamos continuar agora no pecado? Isso não é o que Deus planejou a justificação para isto. Ele planejou a justificação para que possa continuar a trabalhar em nossas vidas e mudar nosso coração, nossa mente relativo a, a profundidade do pecado que ainda está no coração e na vida da pessoa. A ideia é que as atitudes pecaminosas venham diminuindo. Isso é verdade. É isso que o Espírito Santo quer. Nós jamais chegaremos a um ponto desse lado da trombeta de Deus, aonde seremos perfeitos. Isso nunca vai acontecer. Certo. Sabe, se você acha isso, então você não entende a queda, você não entende a si mesmo, não é? E por aí vai. E se esse é o caso, perfeição, então não necessitaríamos de Jesus Cristo para interceder por nós. Certo. 24 horas. E a mesma fé que
trouxe a minha redenção, minha posição de justificação. É a mesma fé simples que permite que o Espírito Santo continue a me renovar e me refazer, me renovar, me expor a mim mesmo, causar com que eu me arrependa e clame a Deus por arrependimento e seja mudado. Esse é o processo que nunca para. Mas uma pessoa, vamos dizer um homem que é molestador de crianças, você mencionou no programa passado que os prisioneiros na cadeia não gostam de pedófilos. Por aí vai. Um homem que que tem esse problema, vamos dizer assim, né, molestando criancinhas, não há como colocar aquele homem de volta, ainda que você venha dizer que ele arrependeu, não há como colocá-lo na posição aonde ele tem acesso a crianças em um sentido privado. Não é sábio. Você sabe que não é exato, mas se aquele homem realmente se arrependeu, ele não vai desejar ser colocado em uma posição dessa natureza. Vocês concordam? Eu concordo. Eu acho que temos que... Eu não posso... Uma das coisas que, se entendermos, na verdade, a santificação, e se entendermos que a pessoa foi restaurada, a área que ele pecar, na verdade, se torna uma das áreas mais fortes na sua vida, onde não vão pecar de novo. Então, existe um problema, um processo onde eu acho que o que estamos dizendo é sábio, mas eu não quero colocar todo mundo que pecou numa categoria, nessa mesma categoria que eles sempre vão ter que se preocupar com aquela mesma coisa, sabe? No futuro. Muito bem, eu quero outra resposta aí, vamos para o intervalo e voltamos já. Quero que você aproveite essa promoção, você não vai se arrepender, eu prometo isso para você. Desde que começamos a escrever os comentários sobre todo o livro que existe na Bíblia, já vendemos mais de 1 milhão de cópias para amantes da Bíblia no mundo inteiro. E escuta aqui, todo cristão precisa desses comentários. O preço agora está muito baixo para que você possa pedir todos eles de acordo com sua condição. Às vezes temos algumas perguntas sobre a Bíblia e esses comentários te ajudam a entendê-las. Para cada cópia que você pedir, queremos te dar de brinde o livro escrito pela Francis com mais de 150 páginas e Sarah viu. Eu prometo que vai te abençoar. É nosso presente para você com o seu pedido de qualquer um dos comentários. Eu sou o Jimmy Swaggart esperando sua ligação. Muito bem, estamos de volta e quero falar sobre o tópico que estávamos mencionando antes do intervalo. Eu estou falando de um homem específico que teve acesso a uma quantia de dinheiro e roubou aquele dinheiro. E finalmente ele foi pego pela lei, colocado na cadeia por 18 meses, 2 anos, seja lá quanto for o tempo. Uma outra igreja começou a trabalhar com ele e pensavam que éramos pessoas ruins porque nós não queríamos colocá-lo na mesma posição. Contrataram ele e colocaram ele na mesma posição sobre as finanças e olha, ele foi e limpou eles. Certo. Agora, olha, esse homem disse que se arrependeu e não se arrependeu. Eis a diferença. Eis a diferença. E o Bob vai falar daqui a pouco aqui também. Mas o processo todo de mudança, o termo restauração em Gálatas 6, diz vós que sois espirituais, restaurai o homem que está caído, né? Numa queda moral, um fracasso, um pecado. E o que eu sugeri antes do intervalo é que temos que tomar cuidado. Porque, olha, a restauração, o processo, né, no coração humano, quando realmente é restaurado, que exige um arrependimento e a graça e uma fé na cruz e o entendimento de como andar livre do pecado. Quando aquele indivíduo que pecou realmente está restaurado, a área na qual ele caiu previamente foi restaurada e é uma das áreas mais fortes da sua vida espiritual. Na verdade, de acordo com a palavra restaurado, é o mesmo que uma rede de pescador. Eu entendo, mas olha só, você não acha que
que o ser humano é frágil. Nós não somos fortes, somos frágeis. E a Bíblia diz que não temos que ser guiados à tentação. Isso é parte da oração do Pai Nosso. Certo. E então, acho que é extremamente sem sabedoria colocar alguém em uma posição assim, aonde pode causar danos a outras pessoas e, ao mesmo tempo, você não sabe, não conhece o coração deles. Podem dizer que se arrependeram, mas vamos dizer que se arrependeram mesmo, que se arrependeram de verdade. Mas colocá-los no caminho da tentação, de propósito, acho que é extremamente... Você usou a palavra sabedoria e falta sabedoria quando fazem isso. Correto. Esse indivíduo que você se referiu, ou qualquer filho de Deus que faz algo errado, que afeta o corpo e está afetando a vida dele, ele pode até verdadeiramente no seu coração ter se arrependido. Porque o arrependimento é uma mudança de direção, mas estar desculpado do seu pecado, Senhor, olha, me perdoa, eu fiz algo errado, por favor me perdoe. Senhor, eu não quero fazer isso nunca mais. Há um aspecto do arrependimento que é um arrependimento, mas há uma diferença entre arrependimento e, olha, uma vitória verdadeira contra o pecado. Muito bom, viu? E a pessoa talvez possa verdadeiramente estar desculpada e triste sobre o seu pecado, e no coração dela, eles querem viver na direção correta. Eles querem viver na direção certa, e só Deus conhece o coração do indivíduo, só Deus conhece o coração deste homem que você se referiu. Mas há uma diferença entre arrependimento e vitória contra o pecado. Sabe, eu cresci escutando o que você acabou de dizer anteriormente. Fez de novo, nunca se arrependeu. Se você fizer de novo... Mas você está certo, arrependimento não é libertação. Certo. Arrependimento não é vitória contra o pecado. É um precursor para a vitória contra o pecado, mas não é a vitória contra o pecado. Assim como o perdão é tão importante, precisamos de perdão, mas é um precursor para a vitória contra o pecado. É necessário, mas não é a mesma coisa. Olha, o perdão restaura um relacionamento, mas não quer dizer que aquele crente através de Cristo, tem domínio sobre aquele pecado. Seja qual for o pecado, entendeu? É verdade. Olha, a vitória verdadeira contra o pecado é quando, pela graça de Deus, aquele crente, através de Cristo, tem domínio sobre aquele pecado, ao invés daquele pecado ter domínio sobre ele. E é por isso que temos que tomar cuidado com o que fazemos ou falamos com essa pessoa. Certo. Olha, começamos toda essa conversa, se um crente pecar, ou você mencionou uma denominação, se o pastor peca, ou se eles divorciam, ou que a denominação pune ele e essa pessoa não pode mais ministrar. É claro que pode ministrar de novo, mas existe, e aí começamos a falar do assunto da justificação e a nossa posição, a santificação. Eu acho que o que estamos falando aqui, há uma diferença entre os dois, no que estamos falando. Quando um crente peca e ele pede perdão para Deus, eles são justificados na sua posição, mesmo antes dele pedir perdão de pecados. Em outras palavras, quando nós pecamos, você não deixa de ser justificado. Certo. Você não se torna 1% menos justificado. Certo. Sabe? E aí você pede perdão dos pecados, de repente aquele 1% volta. Não é assim, não. Então você é 100%. Não. Nós pensamos assim, essa é a mentalidade da lei. Isto não está correto, mas quando nós pedimos perdão de pecados no nosso coração, isto purifica o nosso próprio coração. João 9 fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ele usa essa palavra purificar por uma razão. Quer dizer, eu acho que refere-se ao efeito do pecado no homem interior, no indivíduo, purificado e indo para a cruz.
olhando para o sangue de Jesus para o perdão e restauração. Olha, isto purifica aquela água barrenta, né? Aquela perversão que está no coração humano. Tá, mas como você mesmo falou, e é exatamente isso, não é libertação. Certo, isto não é libertação. Então isto é um problema. Mas se nós temos uma pessoa na igreja e como diretor de estudantes, ele é o presidente, temos que lidar com isso com os alunos às vezes. E tivemos que mandar alunos embora por causa de algumas coisas. E eu não gosto, é uma das coisas que eu não gosto de fazer. E nenhum de nós não gostamos de fazer isso, mas se uma pessoa tem... Como é que essa pessoa é liberta então? Porque temos perdão de pecado, que é certo, mas como aquela pessoa é liberta para que isso não seja mais um problema? Aquele indivíduo, ele é liberto no mesmo processo que inicialmente nós fomos salvos. É pela graça através da fé e continuando reconhecer que você fez algo errado. Olha, aquele que vai restaurar, como Paulo menciona em Gálatas, o que é 6:1, 6:1, sim. como ele mencionou, precisa informar aquele irmão ou irmã por que eles caíram. Certo. E é porque tiraram os olhos da cruz e colocaram em si mesmo. E por aí vai. Tem que colocar isso no coração deles. A razão pela qual a falha deles existe, que é não entender a cruz como deveria, ou não ser sincero como deveria, ou talvez eles ainda querem pecar. É possível. E por aí vai. Mas dar conta é o trabalho daquela pessoa. E é espiritual. De falar para aquela pessoa por que ela falhou e como podem chegar a um ponto de não falhar mais nesse mesmo pecado. E isto é a restauração verdadeira. E isto é o indivíduo que o coração foi consertado como uma rede de pescador, que é uma área de pecado que está mais seguro do que qualquer outra área da sua vida. Novamente, usando sabedoria, temos que tomar cuidado com o que fazemos com as pessoas. Mas eu não quero olhar para uma pessoa como um pastor, eu, o Bob, o Dave e o senhor, né? Todos conhecemos crentes que já pecaram. Eu não quero prendê-los a uma pessoa que sempre é fraca nesta área o resto das suas vidas. Eu não creio nisso. Exatamente. Eu não acho que isso é evangelho. Eu não vou crer nisso sobre aquele indivíduo. Mesmo aqueles pecados horrendos do ato de pedofilia. Olha, existe um homem que eu conhecia, e eu vou deixar ele sem nome, mas ele caiu nesse negócio depois dele ter ouvido a mensagem da cruz. E, irmão Swagger, honestamente eu creio, quando você rejeita a mensagem da cruz, você se abre para a obra da natureza pecaminosa, que pode colocar coisas no seu espírito, no seu coração, que são tão além daquilo que você já pensou que você faria. Verdade, porque mesmo. A atração do pecado está lá. Bem, ele cometeu este ato de pecado, a pedofilia, com seus próprios filhos. Meu Deus. Foi para cadeia e gastou muito tempo lá. Eu conhecia ele antes disso e eu conheci ele depois. E no tempo que ele saiu da cadeia, anos e anos e anos mais tarde, eu honestamente pensei que aquele homem estava restaurado. Eu senti que não havia problema com ele relativo a esse problema. E quando ele saiu da cadeia, eu e a Ana, lidamos com centenas de prisioneiros. E eu não acho que fizemos isso com 3 pessoas, o tempo que eu já ministrei. Mas levamos ele para nossa casa, quando ele saiu. E o Joseph, a Grace, a Rachel, o Joy, eles eram criancinhas, bem novos. Mas não tínhamos um medo que isso iria acontecer de novo. Ele ficou conosco por 2 ou 3 meses. E então foi para a vida e nunca teve nenhum problema. Nunca teve nenhum problema com isso. E eu sinto que isto foi um ato da natureza pecaminosa, trazendo coisas que... Ele está na igreja hoje em dia? Sim. Então ele está ativo nas coisas do Senhor hoje. Mas ele nunca voltou para aquela ação. Nunca houve um problema de novo. Olha, e eu colocaria ele como diretor de crianças? Não, porque eu vou proteger os filhos, as crianças. Exatamente. Deus pode me julgar mais tarde e falar que isso é errado, mas eu ainda vou fazer isso. Não, você estaria fazendo a coisa correta, eu acho. Mas eu senti confortável bastante com esse homem
Olha, para trazer ele para minha casa por 3 meses, porque eu senti que a restauração através da cruz aconteceu. E você acha que ele já foi curado? Sim. E libertação, meu amigo, já era. O Sim. tempo acabou. Não perca o próximo programa. Nós te amamos e aproveite essa promoção.